Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Graça e paz, eu agradeço o convite para estar aqui com as irmãs, os irmãos, aqui no Mulher Esperança, compartilhando a palavra de Deus. Um abraço também àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Bem, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que está lá em Gênesis, uma mensagem baseada no texto ali de Gênesis, capítulo 37, Gênesis 37, do 1 até o 11, Gênesis 37, do 1 até o 11. Eu vou fazer a leitura, peço que vocês acompanhem, e lembrando que é uma história razoavelmente conhecida. Nós estamos aqui diante de uma família, né? Família de Jacó, e perceba que é uma família imperfeita, né? O título lá do tema que foi dado é Esperança para Famílias Disfuncionais, né? Disfuncionais é uma palavra que a gente não usa no dia a dia, né? Mas é simples de entender, né? Uma família funcional é que funciona segundo o seu propósito original. Disfuncional é que não funciona segundo aquele propósito, porque foi de alguma forma maculada, manchada pelo pecado. Então, todos nós, de alguma forma, enfrentamos algum tipo de disfuncionalidade, né, que nada mais é do que os efeitos do pecado, né? Não existe família perfeita do lado de cada eternidade. A gente lida, né, pais, mães, filhos, netos, agregados, enfim. As famílias são formadas por pessoas imperfeitas. E essa imperfeição, ela contribui no sentido negativo, né, para essa disfuncionalidade. A questão é, existe esperança para famílias, né, disfuncionais? Pela graça de Deus, sim, né? E a Bíblia, né, infelizmente, muitas pessoas que não são cristãs, elas olham para as Escrituras e veem nesse livro um livro muito antigo, um livro antiquado, um livro cheio de historinhas, né, que não tem nada a ver com a realidade, e só é possível afirmar isso se a pessoa não lê a Bíblia. Porque lendo as Escrituras, você vai ver um relato ali radical de quem nós somos. A Bíblia, por exemplo, ela, entre outras coisas, ela não esconde, diferente das histórias da carochinha, né, que mostram heróis que não são heróis, né? Mas aqui nós temos um relato real, verdadeiro, da feiura do pecado na nossa vida e da beleza redentora de Cristo na nossa vida também. A Bíblia não esconde, né, os defeitos dos heróis, né? Ela não esconde, né? Se a gente olha para esse livro e vê que José é um grande herói, e, na verdade, a gente vai ver que não é ele o grande herói. Ele é uma pessoa que apontava para o único Redentor que existe, que é Jesus Cristo, né? Então, José, a Bíblia fala das suas virtudes e dos seus defeitos. Jacó, suas virtudes e os seus defeitos. E a grande questão é que o grande herói, entre aspas, eu coloco entre aspas porque herói é uma palavra muito fraca para a gente falar de Cristo, né? Dá para a gente falar que o Capitão América é um herói, beleza, o Homem-Aranha. Mas não dá para a gente falar que Jesus é o grande herói, porque herói é uma palavra muito fraca, né? É uma palavra muito forte para falar da gente, herói. As mulheres são heroínas e os homens são heróis. É uma palavra muito forte para falar da gente, porque muitas vezes a maioria das vezes nós não somos tão corajosos e corajosas e virtuosos e virtuosas assim. Então a palavra herói é muito forte para classificar seres como eu e como você, mas é muito fraca para falar de Jesus Cristo, muito fraca, né? Mas aí, dando esse desconto, o grande herói, né, com essa explicação, a gente sabe que é Jesus Cristo, é o herói dos heróis, e mesmo assim a palavra é inadequada. Ele é grande, na verdade ele é o Senhor, ele é o Redentor, ele é Deus. E todas essas histórias aqui, essa que nós vamos relembrar, ela fala sobre o Deus Redentor que promove esperança para pecadores e pecadoras como eu e como você, individualmente e também na família. Então, vamos lá? Gênesis 37, de 1 a 11, está escrito assim:
Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-se uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais, pois lhes disse, olha só o sonho aqui, vê se você como irmão, gostaria de um irmão falar isso daí para você, olha lá, ó. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disse seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu, tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Até aqui. Antes de entrarmos no texto, vamos só lembrar, né, de algumas verdades aqui, que a gente vive no mundo caído, né? Nós somos falhos, nós vivemos no mundo caído, ou seja, existem problemas externos, existem problemas internos, porque a gente lida com um coração que está longe de ser perfeito ainda, né? E aí aí você já tem um X da questão do porquê que a gente enfrenta problema. Porque se existissem só problemas externos, mas o nosso sistema interno fosse incorruptível, beleza, pode vir o ataque que for de fora, que eu sou incorruptível. Ou o contrário, né? Vamos supor, se bem que o contrário não ia dar tão certo assim, né? Se a gente é corrupto, mas pelo menos o mundo externo fosse incorruptível, pelo menos daria para frear alguma coisa. Mas não, o problema é pior. A gente tem problemas internos, a gente tem um coração que, segundo as Escrituras, naturalmente, sem Cristo, não é que ele é corrupto, ele é desesperadamente corrupto. E você tem corrupção fora também. Então a gente tem problema dentro e tem um problema fora, né? Só para a gente ter uma ideia, né? E o primeiro lugar onde a gente enfrenta problema, de novo, é o nosso coração. E qual que é o primeiro contexto onde o nosso coração errado deságua as coisas erradas? O contexto da família, né? Em algum momento desbarra na igreja, em algum momento esbarra no trabalho, esbarra nas nossas diversões, mas o primeiro lugar, partindo do princípio que é a família, né? O casamento, né, como o autor disse lá, é quando dois pecadores dizem sim, né? Mesmo tendo Cristo, você tem desafios. E aí você tem o primeiro lugar, o primeiro contexto onde os problemas são, né, manifestados, é no contexto da família. Então a família, mesmo família de crente, você tem brigas, você tem ciúmes, você tem inveja, você tem insegurança, mentira, injustiça, violência verbal, física, indiferença, abandono, frieza, enfim. E se tivesse um ponto final aqui, não tem esperança para ninguém. Graças a Deus que existe um mas, né? Existe um entretanto, né? As famosas conjunções adversativas lá do português, né? Quando a Bíblia vem contando uma história, aí tem mas, aí você sabe que o que vai daqui para frente vai ser diferente. Você pode começar bem, mas o que vem depois é ruim. Agora, se você começou ruim, e todo mundo começa ruim, todo mundo nasce pecador, ainda bem que tem um mas para interromper tudo isso. E não é a gente que coloca o mais, é Deus que coloca o mas. Porque se ele colocasse um ponto final, acabou tudo. Mas existe esperança. É possível experimentar esperança, redenção, em meio a essa bagunça toda, interna e externa, que muitas vezes é a nossa vida. Perceba que esse relato que nós lemos aqui, é um relato de uma família. Você tem basicamente, né,
o pai, Jacó, você tem José e os seus irmãos. E a palavra irmãos, nesse capítulo, nós não lemos o capítulo todo, foi só do 1 ao 11. Mas um capítulo todo desse daqui, o capítulo 37, você tem aqui 21 vezes onde ocorre a palavra irmão. Só que com um detalhe, irmãos aqui não se dão bem. Em Gênesis também, irmãos não se dão bem. Né? Você lembra, por exemplo, Caim e Abel, não são exemplos de irmãos, né? Não dá para você chamar os seus dois filhos que estão brigando e falar assim, olha, tem um exemplo muito bom lá na Bíblia, Caim e Abel, siga o exemplo deles. Você não vai falar isso. E você não vai falar também para eles seguirem o exemplo de Isaac e Ismael, nem de Jaú e Zacó. Perceba que não está escondendo os defeitos de nenhum desses irmãos aqui. Agora tem um detalhe, e normalmente os nossos planos são diferentes dos planos de Deus. Deus, na sua perfeição, na sua santidade e na sua infinita sabedoria, Ele escolheu essas famílias aqui, dessas famílias aqui, que lá na frente vai vir um Salvador. Provavelmente você não escolheria essas famílias, nem eu, a princípio. Mas Deus, Ele escolheu, né, na linhagem, depois que o primeiro casal pecou e estava tudo perdido, Ele fez uma promessa. E essa promessa vai ser cumprida. E até chegar no Salvador, até chegar na mulher que geraria um Salvador, que pisaria a cabeça da serpente, Ele vai desenhando, costurando essa história perfeitamente, usando pessoas, indivíduos, homens e mulheres e famílias dentro do seu plano. E é por isso que existe esperança. Se não fosse por isso, já era. Se fosse depender, né, de mim e de você, não ia dar certo. Mas Deus tem um plano. E esse plano vai ser cumprido. E aí eu quero o exercício nosso aqui nessa tarde. E essa aqui, eu peguei essa divisão aqui de um irmão, né, que estudou esse texto bem mais do que eu, o Ian Duguid, ele fez essa divisão. Aqui o exercício nosso é bem simples. O exercício nosso é entender José e as suas disfunções, Jacó, as suas disfunções, e os irmãos de José e as suas disfunções. Tentar extrair algumas verdades daqui, e aí depois entender como que Deus redimiu a história de José, como Ele redimiu a história de Jacó, e como Ele redimiu a história dos irmãos de José. Porque Deus deu esperança para essa turma. Graças a Deus. Então, vamos lá. Primeiro, vamos só lembrar quem era José e quais eram os problemas pelos quais ele passava, né? Normalmente a gente tem a tendência, né, lá na escola dominical, quando está ensinando as crianças, que o grande herói aqui é José, né? Aí cuidado, né, não exagera muito não, porque tem umas coisas aqui complicadas com José, tá? Vai um pouco devagar. José era um filho, assim como eu e você, era um filho de Adão, do primeiro Adão. Então ele tinha vários defeitos. Aqui eu quero reler com você o versículo 1 e 2, onde está escrito assim, Gênesis 37, 1 e 2, habitou José na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bile, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. De modo bem rápido aqui, olha só um pouco dos defeitos de José. Primeiro, José era um fofoqueiro, né? Ele tinha 17 anos, ele era um pastor de ovelhas, e a gente tem pelo menos outros dois pastores de ovelhas famosos na Bíblia. Você tem Moisés e Davi. E basicamente, bem rápido aqui, Moisés, ele era um pastor de ovelhas que tinha um detalhe, recebia revelações de Deus. Davi era um pastor de ovelhas que, entre outras coisas, né, corajoso, né, eu anotei aqui, ele protegeu o seu rebanho de um leão e de um urso. Agora, o que é falado de José? Ele era basicamente uma pessoa que, quando o texto diz, trazia más notícias, isso significa lá no original, ele era uma pessoa que falava coisas maldosas, falsas dos seus irmãos. Ele era um fofoqueiro, né? Mais do que isso, ele também era um difamador. Ele contribuía para a disfuncionalidade da sua família,
né? Aquela coisa que só acontece na família de José, né? Na família de ninguém aqui aconteceu, né? Você tem uma rivalidade com a sua irmã, você comete um erro X, a sua irmã cometeu o mesmo erro, aí você vai lá e fala para sua mãe, né? Só para ver, mãe, ela fez também. Então ele era uma pessoa que fazia isso, né? Tinha um problema com fofoca, com difamação, ele era um exibicionista. Não era um problema ele ter tido um sonho. Esse não era um problema, até porque quem deu o sonho foi Deus. O problema é como ele lidou com esse sonho. Ele pegou o sonho e esfregou na cara dos irmãos. Ele gostava de exibir isso. O problema não era ganhar a túnica. O problema é como ele lidou com o ganhar a túnica. Então ele gostava de se exibir, né? E a gente sabe como é gostoso, né? A gente ter uma pessoa do lado que é exibicionista, né? Ela só fala dela. Ela só fala dela. O problema é que às vezes nós gostamos de falar da gente, mas a gente não gosta de lidar com gente que só fala dele, né? Esse é o drama nosso, né? E por fim ele era um insensível, né? Ele sabia que existia uma situação difícil na família. Ele contou o primeiro sonho e sabe qual foi a reação dos seus irmãos. E o problema não era o sonho, é como ele esfregou o sonho na cara dos irmãos. Aí ele teve, olha só, ele sabe que o primeiro sonho já gerou, né, uma confusão. Aí ele tem um segundo sonho, o que ele faz? De forma insensível, vai lá e esfrega. Só que o segundo sonho tinha um problema, né? Quando fala do sol e da lua, o sol é o pai, a lua é a mãe, e todas as estrelas vão girar em torno dele. Então olha só, então basicamente José lidava com essas dificuldades. E algumas aplicações que nós temos aqui. Primeiro, em famílias disfuncionais, os problemas não são resolvidos de forma correta. Foi assim na família de José e é assim nas nossas famílias. Toda família tem problema. Então você já pode partir do princípio. As famílias são formadas por pessoas como a gente, então vai ter problema. A questão é como a gente lida com os problemas. Em famílias que, pela graça de Deus, existe humildade, você tem problema, mas enfrenta o problema de um jeito. Em família disfuncional, você enfrenta o problema de uma maneira errada. Um outro princípio que nós temos é que toda família, não tem exceção, tá? Toda família disfuncional, toda família quebrada, tem problema com a língua. Não existe família, não tem exceção. Toda família disfuncional, você tem maldade na língua, você tem boato, você tem exagero, você tem fofoca, você tem difamação. Não existe família madura onde não se lida corretamente com a língua. Era assim com José, é assim na nossa família até hoje. E toda família disfuncional é caracterizada por pessoas cheias de si. Pessoas que usam as bênçãos de Deus, ao invés de forma humilde e grata, usa para mostrar que é melhor do que as outras pessoas. Então você usa uma bênção de Deus para transformar no quê? Numa maldição no meio da família. Toda família disfuncional lida com essas questões. Não existe exceção. Tem outras características, né? Mas a gente poderia terminar só com essa daqui. A nossa fala, a minha fala, a sua fala, ela tem que ser redimida. Se eu quero ser bênção no meio da minha família. A gente sempre espera do outro, né? Então não tem ilusões. Vai ter dificuldade, pessoas vão falar mal de você, vão exagerar de você. Os pais vão errar, as mães vão errar, os filhos vão errar. E se tiver algum agregado, ele também vai errar. A questão é como que você vai reagir. E nesse reagir, necessariamente, você sabe que não tem como lidar com os problemas da família com a boca tampada, né? Você vai falar coisas, todo dia você fala coisas. A questão é o que você vai falar e como você vai falar. A forma como eu falo e você fala, ou joga mais lenha na fogueira, ou vai começar a jogar um pouco mais de água e começar a provocar um movimento diferente. Então a minha fala e a sua fala deve experimentar redenção. De forma bem resumida, esse é José e alguns dos seus problemas.
Agora vamos lá para Jacó e um pouco das suas disfunções. Versículo 3 está escrito assim: ora, Israel, Jacó, Israel, mesma pessoa, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Três pontos que eu quero destacar aqui. Primeiro, Jacó, ou Israel, ele também tinha as suas disfunções, ele deixava bem claro a sua predileção por um dos seus filhos. E aí entra uma questão que é complicada, que a gente não vai chegar a algum, eu só tenho uma filha, eu não sei qual é a emoção de ter duas, três, ou dois ou três. Então, aí pelos sorrisos eu já imagino que não deve ser uma questão meio complicada, se é possível, saudavelmente, você gostar mais de um do que de outro. E se for possível, você não vai falar, eu sei, tá bom. Vamos partir do princípio que ter algum tipo de predileção não seja pecado. Jacó, ele tinha uma predileção, só que a gente pode dizer, nesse caso, era pecaminosa. Era uma predileção desequilibrada. Uma coisa é você nutrir no seu coração, Você ama de formas diferentes, o mais velho, o mais novo, não sei, o do meio. Um deu mais trabalho, outro deu menos trabalho, enfim. A gente não vai entrar num acordo isso agora. Sendo bem focado nesse ponto, a predileção de Jacó por José era desequilibrada, era disfuncional. Principalmente porque ele dizia claramente isso, e sabia que os seus filhos não gostavam de ouvir isso. Então isso, com certeza, claramente, já mostra que Jacó, ele contribuía para o estrago ali na sua família. E nesse caso ele estava até repetindo um pouco do comportamento do seu pai, que também tinha lá a sua predileção. Isaac gostava mais de Esaú, e a sua mãe gostava mais de Jacó. Então isso de alguma forma reflete. Não é nada de maldição hereditária não, viu? Sem essa. Existe algum tipo de influência. Existe algum tipo de influência, sim, dos erros que são cometidos. Mas era a responsabilidade dele, não podia colocar a culpa no seu pai. Era a responsabilidade dele. E infelizmente estava se repetindo isso ali na família. Agora, detalhe: José era escolhido mesmo, e não tem nenhum problema nisso. Deus escolheu José. O errado foi Jacó, na forma como ele manifestou essa predileção por José. Você pode manifestar isso de uma forma sábia ou de uma forma desequilibrada. Ele manifestava de forma desequilibrada. Duas aplicações aqui bem rápidas para terminar esse ponto. Em famílias disfuncionais, o amor é expresso sempre de forma desordenada. Quando eu não tenho comunhão com Deus e sou imaturo, inclusive quando eu manifesto amor, eu manifesto de uma forma exagerada. Não é bom nem para a pessoa, o meu objeto de amor, e nem para as outras pessoas que são preteridas por causa desse objeto. É sempre de forma exagerada. Sabe, aquele apego exagerado. Não é de forma sábia, que lembra a humildade. Era assim na família dele e é assim na nossa família até hoje. E para isso, o único que vai reorganizar o nosso amor é Cristo. Nós precisamos da misericórdia e da graça de Deus para manifestar amor de uma forma verdadeiramente amorosa e não que gere desorganização. Imagina só, você quer demonstrar amor pelo seu filho, mas a forma como você demonstra não é bom nem para o filho e nem para os irmãos. É isso que estava acontecendo. O único que vai, de novo, reorganizar, alinhar o amor no nosso coração, para desaguar na nossa boca, na forma como a gente fala, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então vimos um pouquinho rapidinho José, Jacó. Agora vamos ver um pouquinho lá das lutas dos irmãos de José e as suas disfunções. Aí tem o texto do versículo 4 até o versículo 11, eu vou ler bem rápido aqui, vamos lá. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os seus outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Olha só, ódio entre irmãos e não dava mais para falar de forma pacífica.
Versículo 5, teve José um sonho, relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ódio aumentando aqui, tá? Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Versículo 11, seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então percebo aqui que os irmãos dele, José, se houvesse mais comunhão com Deus, se houvesse um direcionamento do Espírito Santo, se houvesse maturidade, a resposta ao amor desordenado do pai e as loucuras ali de José, né, o fato de ele ser fofoqueiro, esbanjador, mesmo assim, se houvesse maturidade por parte deles, eles responderiam de uma outra forma. Mas não, eles responderam com ódio. E o ódio não foi diminuindo e nem mantendo, ele foi aumentando. Ódio atrás de ódio, de forma que eles não conseguiam mais comunicar de forma pacífica. Aí o pai entra na jogada. O que isso nos ensina, entre outras coisas? Em famílias disfuncionais, erro é respondido com erro. Porque em famílias, pela graça de Deus, onde você tem um ou dois indivíduos que, pela graça de Deus, são um pouco mais humildes, mais maduros, isso só é possível pela graça de Deus. Vai responder erro com acerto. Pela graça de Deus, vai se lembrar dos ensinos, né? Que a resposta branda desvia o furor. Quando o filho vem com uma grosseria, não é nada fácil. Ninguém aqui, a começar por mim, consegue naturalmente. Naturalmente, a gente quer. O que vem natural? É responder erro com erro. Isso é fácil, né? Não precisa de um curso, né? Como responder erro com erro. Isso a gente sabe tranquilamente. Não precisa de fazer curso sobre isso. Agora você pode fazer 10 cursos, né? Para ter uma fala pacífica. Você sabe que fazendo 10 cursos, você não vai ter necessariamente, por causa do curso, a fala pacífica. Eu já li 10 vezes, 10 livros que falam sobre como ter uma fala, né, mais equilibrada. Você lê, você se empolga e até consegue colocar em prática numa primeira semana, numa segunda semana. Mas o problema não é cognitivo só. É uma coisa muito mais profunda, é do coração. Você sabe que você tem que fazer assim, que reagir desse jeito, mas lá no fundo você está odiando. Em famílias disfuncionais, erros são respondidos com erros. Ódio é respondido com mais ódio ainda. Você reage de forma desordenada. E para isso é só pela misericórdia e graça de Deus, para que as nossas reações sejam corretas. A gente não pode iludir, né, que a gente vive. As nossas famílias, elas têm lutas. Então vai ter luta. Vai ter palavra atravessada. Vai ter, às vezes, ironia. Vai ter algum tipo de cinismo. Vai ter ingratidão. A questão é como eu vou reagir em relação a isso. É suplicar pela misericórdia de Deus para que as minhas reações não contribuam para aumentar a disfuncionalidade da família. Dava para falar outras coisas, por questão de tempo a gente para aqui. Então José, um pouco das suas disfunções, Jacó, as suas lutas, e os irmãos e as suas lutas. Vamos para a parte, né, que vai ficar um pouco, pela graça de Deus, leve. Antes, uma pergunta: onde que está Deus nessa história? Por enquanto, os personagens humanos principais, José, seus irmãos e Jacó. Você lê esses 11 versículos aqui, em nenhum momento tem a palavra Senhor, até onde eu sei, se tiver aí você me lembra. Deus, não tem aqui. Textualmente não tem. Onde que está Deus nessa história? Porque se ele não tiver, não tem esperança. Aí fica uma coisa só horizontal, não tem nenhum tipo de verticalidade aqui. E aí tem um autor que nos ajuda aqui, ele disse que
nessa passagem que nós lemos, de Gênesis 37, de 1 a 11, a ação mais clara de Deus aqui é quando Ele dá sonhos a José. É Deus que deu os sonhos a José. Embora textualmente você não tenha ali, Deus escrito, o nome de Deus, nem Deus, nem Senhor, Ele com E maiúsculo, você lê o relato, o único ponto ali onde você vê uma conexão com o eterno é quando Ele promove sonhos na vida de José. Só que aí você pode perguntar, mas eu não entendi direito, porque eles não lidaram bem com os sonhos. Lembre-se que Deus é soberano, e no meio da confusão toda, o mesmo sonho que foi dado para José, que ele usou de forma errada, e que provocou, pela culpa dos homens, inveja nos seus irmãos, vai dar alguma coisa boa lá no final. Vai dar alguma coisa boa lá no final. Espere um pouquinho, tá? E uma aplicação que eu faço disso daqui é o seguinte: nós podemos aprender aqui nesse texto que Deus tem o seu jeito de redimir a nossa vida, por mais que a gente não entenda enquanto a bagunça está acontecendo. Se Deus interviu dando sonhos para José, mesmo que José tenha usado de forma errada, mesmo que os irmãos tenham reagido de forma errada, se veio de Deus, tem coisa boa que vai acontecer. Ele tem os seus próprios modos, e aí vamos combinar, que o modo dele é perfeito e o nosso é imperfeito. Se deixasse na mão de José para resolver essa história, não ia dar certo, nem dos irmãos, nem de Jacó. Então, se veio de Deus, confiemos, porque Ele vai resolver isso daí. Agora vamos virar a história então. Como que foi a redenção na vida de José, em linhas bem gerais? Lembre-se que José foi chamado para ser um líder do povo de Deus. Pergunta, ele nesse estágio já estava preparado? Nesses 11 versículos aqui, ele já estava preparado para ser um líder do povo de Deus? Ele já tinha maturidade suficiente? Ele era mimado ou não era? Muito. Mas calma. Se Deus chamou ele para ser o líder do povo, Deus vai ter um treinamento para José no meio da dificuldade, até ele sair um líder, casca grossa, um cara que você pode confiar. E a gente conhece basicamente a história, A gente sabe o que vai acontecer com ele lá no Egito e como que a história vai virar. Então lembre-se que Deus vai redimir a história de José. E o preparo de José, preste atenção, e às vezes o preparo nosso vai incluir isso daqui. O preparo de José incluía provações, tentações, sofrimento, abusos, maltratos, separação do lar e da família. O seu caráter foi arrastado na lama, ele foi esquecido pelas pessoas que ele ajudou. Imagina só uma pessoa manda um zap para você e te pede ajuda. Você ajuda essa pessoa, e essa pessoa, na hora que você está precisando, o que ela faz? Esquece de você. É lindo isso, É horrível isso. Mas Deus tinha um plano na vida de José. Ele vai ser um líder. Ele não está preparado para ser líder. Ele vai ser treinado. Nas dificuldades nós somos treinados. E foi mais. Foi tudo muito difícil, mas para que ele viesse a ser a pessoa que ele deveria ser, ele tinha que passar por essas dificuldades. José jamais teria aprendido as lições que ele aprendeu se ele estivesse assentado confortavelmente lá na casa com a sua túnica, exibindo a túnica para as pessoas. Não. Ele teve a sua fase da imaturidade, mas ele foi talhado ali por Deus, forjado por Deus, para ser o líder que ele deveria ser, melhor dizendo. E o sonho de José, os sonhos que ele teve, os dois, tem um duplo aspecto aqui. Embora os sonhos que José teve tenham sido um gatilho para disparar ódio dos seus irmãos, por outro lado, foi exatamente quando José estava preso, que ao lembrar dos seus sonhos, que ele se sentiu um pouco mais forte e com esperança. Então perceba, eu e você temos a tendência de olhar para os eventos da vida e enxergar somente de uma forma. Normalmente é ver o lado negativo. Deus, ele vê tudo. E ele domina sobre tudo. Deus deu um sonho para José. Esse sonho
ele foi um exibicionista. Esse sonho provocou ira nos seus irmãos, mas quando José, tempos depois, estava preso, esquecido por todos, menos por Deus, foi justamente quando ele lembrou dos sonhos que isso gerou no coração dele o quê? Esperança. Eu olho para a vida de uma forma monocromática, né? Enxergo uma ou duas cores no máximo, uma cor. Deus é aquele que é o dono de tudo. Na hora certa, Ele vai encaixar todas as coisas. Só que a gente é imediatista. Ele escreveu toda a história. Eu estou no começo ainda da história, no meio da história, e já estou fazendo julgamentos. Deus é aquele em que nós devemos confiar, porque Ele é o dono da história. Se Ele prometeu que o povo dele vai ser salvo, vai ser salvo. Vai sofrer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É Deus que garante isso. As aplicações que eu posso fazer aqui, algumas delas primeiro uma pergunta, né, para mim e para você. De que maneira, ou de que maneiras, eu e você, nós nos identificamos com José nas suas lutas, nas dificuldades que ele tinha? Você não tem nada a ver com José? Será que a história de José só serve para José? Você não tem nada a ver com José? Ninguém aqui é exibicionista. Ninguém aqui causou um pouco de confusão na família. Todo mundo aqui é vítima, né? A gente tem essa tendência, né? O Nilson, poxa, estou vendo que você está triste. Cara, você não sabe a família que eu estou, né? As minhas irmãs, os meus pais, né? Eu sou vítima de tudo. Eu não contribuí em nada para a minha família ser que dê as dificuldades que ela tem. Todos nós temos dificuldade. Assim como José teve, nós também temos. E nós temos algo muito mais completo do que José tinha. José teve um sonho específico. Nós temos a palavra de Deus inteira. José não tinha. Claro que o sonho que ele tinha é suficiente para ele. Mas nós temos o livro inteiro, a revelação de Deus inteira. E aqui tem, né, muitas promessas. E aí isso daqui nos lembra. Vamos conhecer as promessas. Pedir para Deus colocar as promessas, não só na nossa mente, mas no nosso coração. Para que Ele sustente cada um de nós nas dificuldades que nós estamos passando agora. Agora, né? E eu quero lembrar só de uma promessa. Filipenses 1,6, aquele que começou boa obra em vós, irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se isso não der esperança para você, aí não tem, eu acho que absolutamente mais nada. O que esse texto está dizendo é que, se você algum dia se arrependeu sinceramente dos seus pecados, e se você crê, se você se arrependeu e continua se arrependendo, e se você creu e continua crendo em Cristo, se isso é verdade, isso veio de quem? Não veio de você. Foi você que teve. Você que se arrepende tem fé, mas nasceu da onde? Se a fé é um dom, se o arrependimento também é um dom, veio de Deus. Então foi Ele que começou essa obra. E o texto diz que aquele que começou a obra, ele vai manter a obra até você ser fiel a Ele. Bom, se fosse assim, quem conseguiria? Não. Aquele que começou boa obra, Ele vai completá-la até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a história não terminou ainda. E Ele é o dono da história. Como que foi a redenção na vida dos irmãos de José, né? Não só José foi chamado para ser líder. Nós estamos aqui diante das futuras 12 tribos. Ou seja, os seus irmãos também foram chamados para serem líderes. Pergunta, eles estavam preparados aqui? Não. Responder ódio com ódio, ainda não. Eles vão ter, assim como José teve um treinamento em meio à adversidade, os irmãos de José vão ter um treinamento no meio do pecado. José sofreu pelos seus pecados, mas ele sofreu mais pelos pecados de outras pessoas. Ele também sofreu pelos seus. A gente falou dos defeitos dele aqui. Mas principalmente ele ter sido jogado, abandonado, quase morto. Ele sofreu muito externamente, internamente também, mas principalmente externamente. Então Deus tinha um treinamento no meio do sofrimento. Para os irmãos do José é um pouquinho diferente. Eles iriam ter que enfrentar as consequências do seu próprio pecado.
Eles também enfrentavam externamente, mas principalmente por causa dos seus pecados. E aí os irmãos de José, por meio de uma amarga experiência, eles aprenderiam, isso aqui é difícil, eles pecaram muito, e Deus tinha um programa de treinamento em meio ao pecado. Deus mostraria o quanto eles eram depravados. Lá na Reforma Protestante, né? E nas consequências da Reforma Protestante, nós aprendemos lá uma doutrina que é a doutrina da depravação total. Lá, que ficaram conhecidos um pouco depois da Reforma, lá nos 5 pontos do calvinismo. Primeiro ponto, depravação total. Todos nós nascemos depravados espiritualmente. O pecado, ele entrou em todas as áreas da nossa vida. O pecado entrou na intelectualidade, na área da emoção, na área das finanças, no nosso relacionamento com Deus, com o próximo, com o mundo, em todas as áreas. Se a sua pergunta, o pecado, teve alguma área que ficou protegida do pecado na nossa estrutura humana? Não teve nenhuma área. Graças a Deus que, se a gente imaginar cada uma das áreas como se fossem garrafas, graças a Deus que o pecado não foi até a tampa, porque se fosse, seria impossível a nossa convivência. Mas o pecado manchou todas as áreas, de forma que depois do pecado e antes de Cristo, não existe nenhuma área nossa que não foi atingida pelo pecado. E Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele não mostra toda a nossa feiura de uma vez, senão a cena ia ser insuportável. Insuportável. Ninguém aqui consegue suportar se olhar realmente no espelho da palavra e ver totalmente como a Bíblia nos descreve em termos de depravação. E tanto é que acontece aquilo, né? Quanto mais longe da palavra, eu não me vejo tão ruim assim, porque o meu padrão é outro, eu começo a me comparar com os outros. Então eu começo a me comparar com a Vânia, tem uma área que eu acho que você é melhor que eu, mas tem uma área que eu sou melhor que você, e a gente se vê na nossa média, né? Aí, sei lá, média 7, 7,5, mais ou menos, né? Eu começo a comparar, e a gente tem uma tendência seguinte, a gente sempre compara com os piores, né? Bom, perto do Hitler, eu acho que eu sou o cara bom. É mais ou menos assim que a gente faz, né? O padrão não é mais a palavra. Aí tem uma coisa que é profunda. Quanto mais perto da palavra, mais eu vejo as minhas feiuras, mas vejo também a beleza de Cristo, que me perdoa. Só que cuidado para não achar que santificação, é uma linha assim, retinha, onde você só vai... Cuidado. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, Ele vai mostrando aos poucos que a gente não chegou lá. E todo mundo aqui, se você tem mais de 10, 20 anos de fé cristã, e pela graça de Deus está amadurecendo, você sabe que pela graça de Deus, alguns pecados que você lutava uns 10 anos atrás, pela graça de Deus, você ainda luta, mas pela graça de Deus, está conseguindo. Aí você fala assim, puxa, se eu continuar nesse ritmo, daqui uns 15 anos eu acho que eu vou ser santo. Santo no sentido de impecável, cuidado. Nessa área, pela graça de Deus, você teve vitória, cuidado para não ficar muito soberbo, porque aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então é só começar a brincar com o pecado que vai cair. Só que a Bíblia vai mostrando outras áreas que você não imaginava que você tinha problema. No início você achava que só tinha problema nessa área, Você tinha problema com finança, Gastava muito, entrava sempre num cheque especial, era desordenado ou desordenada nisso. Aí Deus foi mostrando que você estava colocando, a sua satisfação vinha quando você ia para o shopping, aquela coisa toda. Aí você começou a lutar contra isso e já tem uns 5 anos que você está ok, graças a Deus. Aí você fala assim, se alguém pergunta para você, Vânia, tem muita dificuldade? Não, eu estou na média, estou legal. É só brincar. Que aí você começa, se alguém perguntar, você tem problema com inveja? Bom, eu não. Será que não? Você tem problema com ódio? Você tem problema com murmuração? Você é uma pessoa que murmura demais? Deus vai mostrando outras áreas. E vai mostrar até o último dia da nossa vida. E isso não é para nos afastar dele. Pelo contrário, é para correr para perto dele. Porque a mesma Bíblia que mostra as nossas imperfeições, é a mesma Bíblia que mostra a perfeição de Cristo. As dificuldades não devem ser o contexto para a gente se afastar de Deus. É o contexto para a gente se aproximar cada vez mais de Deus.
E os irmãos de José tiveram que enfrentar a feiura das suas atitudes. Eles queriam matar o seu irmão. E mentiram sobre o seu irmão. Mataram um animal, colocaram lá, né, o sangue ali na túnica e mentiram para o pai. Eles não mentiram porque, né, venderam uma passagem para jogar videogame, não era isso. Eles quiseram matar o seu irmão. Tinham ódio no coração. E mentiram para o seu pai em relação a isso. E viram seu pai chorando em relação a isso. Eles testemunharam o seu pai chorando porque o irmão foi embora. Eles viram tudo isso. E depois eles não tiveram uma crise. Eles foram almoçar. Como se fizesse isso e depois fosse terminar de assistir a série que você está maratonando. Eu matei o meu irmão praticamente, menti sobre isso. E depois, calma aí, eles não tiveram uma crise. O texto não fala isso. Eles foram se alimentar entre eles. E aí Deus tinha um plano para eles. E eles tiveram que enfrentar a sua própria feiura. E pela graça de Deus eles foram treinados e Deus os perdoou, eles se arrependeram e eles foram quebrantados. E como foi o treinamento, a redenção de Deus na vida de Jacó. Jacó, apesar de ser um senhor, quem acha que, se tiver cabelo branco já é sinal de santidade. Não, nem na Bíblia, nem na nossa vida. Jacó era um senhor, claro que pela graça de Deus aprendeu bastante, mas era um senhor inconstante. Tinha os altos da espiritualidade e os baixos da espiritualidade. Ele era um homem que no momento vivia centrado em si mesmo. E no outro momento ele era Israel, o homem que confiava em Deus a despeito das circunstâncias. Jacó deveria aprender que Deus é totalmente confiável para cumprir as suas promessas. E uma aplicação que eu posso fazer aqui de Jacó, uma só para a gente ir terminando, de que maneira eu e você nós identificamos com Jacó? Jacó era uma pessoa que se esperava pela idade dele que ele tivesse um crescimento maior, um amadurecimento maior. Mas Jacó era uma pessoa de crescimento espiritual lento. Como que eu e você, nós, de alguma forma, nos vemos aqui na vida de Jacó? E a ideia é que eu e você, todos nós vamos precisar de Deus no primeiro ano da nossa vida, no 50º ano da nossa vida. Se você tem 30 anos de igreja, você continua sendo dependente totalmente de Deus. A ideia é que nós somos totalmente dependentes de Deus em todas as fases da nossa vida. Você pode ter o cargo que for. No popular se olha para o pastor como sendo alguém de uma espiritualidade inquebrantável. É porque não conhece. Biblicamente, se o pastor achar que ele é autossuficiente, nesse exato momento, ele já está doente espiritual. Tem que orar e tem que confrontar em amor. Então, como que anda o nosso crescimento e amadurecimento espiritual? E eu quero terminar aqui lembrando da grande história que está por detrás dessa história. Nós falamos aí de personagens humanos, José, Jacó, seus irmãos, os desafios de cada um deles. Todos eles eram pessoas quebradas, mas que Deus tinha um projeto na vida de cada um. José do jeito dele, ele foi treinado, e aí você vê um José diferente lá no Egito. Ele não se vingou dos seus irmãos. Ele acolheu os seus irmãos que queriam matá-lo. Aconteceu alguma coisa no coração dele. Os seus irmãos aceitaram, eles pediram perdão. A cena lá é de choro, Imagina só, família que era quebrada, experimenta redenção e perdão, e agora eles se abraçam sinceramente, perdoados, pedindo perdão e recebendo perdão. Isso é maravilhoso. E você vê José, o pai, senhor, o ancião ali da família, testemunhando e participando de tudo isso. É claro que essa história fala de uma história muito, muito, muito maior. E o herói não é José. É uma história que faz parte de uma história maior. É a história da redenção em Cristo Jesus. Ela
cumpre parcialmente lá a promessa de Gênesis 3,15, que vai culminar na vinda do Senhor Jesus Cristo. A história de José aponta para alguém muito maior do que José. Lembra que José, no sonho dele, basicamente o sonho era o quê? Tudo ia girar em torno dele, e no segundo sonho, né? O sol, o pai, a lua, a mãe e as estrelas, os irmãos, iam todos se curvarem diante dele. Sol, lua e estrela, tudo vai se curvar no final dos tempos diante de quem? De José? Não, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Gênesis 49:9, eu vou ler aqui, está escrito assim, ó: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Aí tem uma coisa aqui, né, que é o seguinte: Jesus é o leão da tribo de Judá. É Deus desenhando a história toda, viria da tribo de Judá, aí sim aquele diante de quem todos vão se dobrar. E não é José, é o leão da tribo de Judá, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. José teve que se humilhar, Jesus muito mais. Jesus também voluntariamente se humilhou, ele se permitiu entrar na escola do sofrimento e da tentação. Os seus próprios irmãos não acreditaram nele. Jesus foi rejeitado, desprezado, odiado, abusado e morto. Contudo, ele não revidou com ódio. Ele orou por aqueles que o perseguiam. Ele foi manso, humilde, bondoso e compassivo para com os pecadores e para com aqueles que foram rejeitados. Lembremos que, se você foi perdoado, você foi perdoado para perdoar. Se você foi amada por Deus, você foi amada para amar. Se você foi alvo de misericórdia, da misericórdia de Deus, você foi alvo da misericórdia de Deus para dispensar misericórdia àqueles que erram com você. Isso aqui é mais fácil de falar do que viver, eu sei. Eu sei disso. Mas se nós fomos alvos do amor, do perdão e da misericórdia de Deus, nós temos um chamado para amar quem não merece. Porque nós não merecíamos o amor. Por isso que tem aquela frase, né? Perdoar quem não merece é perdoar como Deus nos perdoa. É revolucionário. É loucura para o mundo. É coisa louca? É louco isso aqui. O mundo chama de loucura. É a coisa mais sã que existe. Ah, mas eu não consigo. Eu também não consigo naturalmente. É só pela graça de Deus. Mas, se nós merecíamos a destruição, a condenação, e fomos tratados com misericórdia, com graça e amor, nós temos agora uma missão de dispensar misericórdia, graça e amor para aqueles que não merecem. O mundo faz exatamente o que eles faziam aqui. O curso do mundo é o quê? É fingir a palavra amor e amar, né? O mundo faz isso. E se me odiar, eu também te odeio. Se for bom comigo, eu sou bom com você, né? É um bom entre aspas. Agora, se não for, abra o olho se você que não está sendo boa comigo. O mundo é assim. Nós somos chamados para andar exatamente na contramão. E se você não consegue, termino dizendo isso daqui: olhe para Cristo, viva em Cristo, agradeça a Cristo, louve a Cristo, pois somente em Cristo as disfunções que nós temos individualmente, que vão desaguar na nossa família, na igreja, em todos os lugares, somente pela graça de Deus em Cristo é que as nossas disfunções, elas são saradas e que a gente experimenta redenção no nosso coração. Em primeiro lugar, o pecado entrou no nosso coração, perdão vem no nosso coração. E uma pessoa com essa consciência aqui, ela começa a fazer diferença na família, na igreja, na escola, no trabalho, na faculdade. O mundo vai detestar isso, mas a grande questão é como Deus olha para nós. E nós somos chamados a viver desse jeito. Mas é impossível do ponto de vista do nosso esforço, mas é possível do ponto de vista de Deus. Todo mundo aqui pode puxar na memória alguém que, mesmo que imperfeitamente, você fala assim, ó,
aquela senhora, aquele senhor eram diferentes. Todo mundo aqui consegue puxar pela memória pelo menos 1 ou 2 exemplos. Aquele ali, aquele ou aquela ali era diferente, viu? O jeito de falar. Eu conheço a vida dele, sofreu demais. Você pode ver todos esses exemplos de pessoas maduras, não são pessoas que ficam sentadas lá no sofá de casa, esbanjando a túnica que o pai deu para você, não é isso? São pessoas que foram ofendidas, foram machucadas, mas que tinham uma âncora, não nesse mundo, tinha uma âncora no céu. Por isso, elas faziam diferença. É só para elas? Não. Todo mundo aqui é chamado a ser esse tipo de pessoa. Nós somos chamados a recomeçar a nossa vida olhando para aquele que vai curar a nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer uma oração? Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que é perfeita, que nos confronta, que nos desafia, que nos instrui, que nos alimenta, que nos fortalece, que mostra um novo horizonte, ó Pai, para a nossa vida. Nós somos limitados, enxergamos mal, reagimos mal, agimos mal muitas vezes, ó Pai, mas a Tua palavra, Pai, abre os nossos olhos, toca em nossos corações e nos mostra, Pai, um novo caminho, um caminho excelente, aquele que é o caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Pedimos, ó Pai, por nós, pedimos pelas nossas famílias, suplicamos, ó Pai, o Teu milagre em nossas vidas, perdão, ó Pai, pelos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos e descansarmos no Senhor. Pedimos, ó Pai, pelos nossos queridos, ó Pai, que estão enfermos, desempregados, enlutados, desviados, abatidos, desanimados, ó Pai. Pedimos por nós, ó Pai, porque somos totalmente dependentes do Senhor. E suplicamos, ó Pai, a Tua misericórdia, a Tua graça. E ajuda-nos, ó Pai, a dispensar amor, misericórdia e perdão para as pessoas, ó Pai, que tanto necessitam e que pedem de nós, ó Pai, o perdão, a misericórdia, o Teu amor e a Tua graça. Ajuda-nos, ó Pai, molda os nossos corações. Essa é a nossa oração, nosso agradecimento, no nome do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe.